Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Mulheres na Lespe está no ar. Por aqui damos voz à trajetória e aos projetos das parlamentares paulistas. Vamos conhecer a convidada de hoje. Ex-secretária de Segurança Pública de Santos, a delegada Raquel Galinatti é a 28ª mulher a integrar a legislatura mais feminina da história da Alesp. Conhecida como deputada, a delegada Raquel Galinatti, ela foi eleita com mais de 52 mil votos em 2022. Agora, assume a vaga aberta após a saída do deputado Carlos César, que passa a integrar o Conselho do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Em seu discurso de posse, a deputada reforçou o desejo de honrar os eleitores que confiaram em seu trabalho, especialmente atuando em projetos que valorizam a defesa das mulheres e a segurança pública no Estado de São Paulo. Hoje não é apenas a cerimônia de posse de uma deputada estadual, é a materialização da confiança de 52.932 pessoas que acreditaram no nosso trabalho e no nosso compromisso com o Estado mais seguro, mais justo e mais humano. Assuma este mandato com responsabilidade e também com a firmeza que a segurança pública exige. Trago comigo a minha experiência como delegada de polícia e como secretária de Segurança Pública Municipal, onde aprendi que cada injustiça precisa ser enfrentada com coragem sempre. Aqui nessa Casa de Leis, venho honrar cada voto recebido com trabalho diário, dedicado e guiado por princípios que nunca negociei: integridade, justiça e democracia. Que um Estado onde a lei alcance a todos, onde a mulher caminhe sem medo, onde o crime não dite regras. A deputada delegada Raquel Galinatti, do PL, é a convidada de hoje do Mulheres na Lespe. Deputada, eu inicio o nosso bate-papo dando boas-vindas à senhora e agradecendo a sua presença. Eu sei que essa agenda está muito complicada, cheia de compromissos nesse início aí de mandato, por estar aqui conosco hoje. Eu que agradeço, é sempre uma honra estar aqui na TV Alesp e principalmente num programa falando e dando espaço e voz para as parlamentares. Deputada, eu inicio perguntando à senhora como que surgiu o interesse, a vontade da delegada Raquel estar aqui na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como parlamentar? Surgiu como uma viabilidade de dar uma sequência ao trabalho exercido já na atividade classista de representante dos delegados de polícia no âmbito do Estado de São Paulo, também como representante dos delegados de polícia no âmbito nacional, sendo eleita pelos meus pares, porém com alguns obstáculos limitadores, que era poder proporcionar políticas públicas e uma legislação mais ampla para que a gente possa lhe entregar uma segurança pública de qualidade. Então veio realmente da necessidade de dar sequência e ampliar essa representatividade. O que a senhora traz da experiência de delegada para o parlamento? A gente sabe que a nossa bancada da segurança pública ela é muito representativa no estado de São Paulo. Inclusive, os projetos dos senhores e das senhoras, eles são projetos inspiradores para outros estados. A gente é vanguarda em muitos projetos relacionados à área da segurança pública. E a gente sabe que muito a bancada da segurança pública tem essa experiência e traz um pouco para cá, acredito eu, quero ouvir da senhora, esse contato mais próximo com o público, com a população. É engraçado, a gente não consegue dissociar o nosso olhar da nossa essência, independentemente da atribuição exercida como delegada de polícia, inerente ao meu olhar de delegada de polícia. Isso faz parte da beleza da democracia. Eu trago esse olhar aqui, como mulher e como delegada de polícia. É muito engraçado que a sociedade ainda trata de forma a menosprezar os sinais da violência. Seja uma violência contra vulneráveis, crianças ou contra a mulher. Quando a gente fala da violência contra a mulher, esses sinais que são atos criminosos, como a ameaça, a perseguição, a violência, às vezes verbal ou silenciosa, a humilhação, eles são os sinais alertas, são os sinais graves de que um crime vai ser praticado. E ainda a sociedade tende, e o parlamento é o reflexo da sociedade, quando a gente fala na sociedade no inconsciente coletivo,
tende a menosprezar os sinais como frescura, como mimimi. E quando ali, de repente, a gente passa e tem impacto de crueldade, de atos de tortura medieval, que é uma mulher sendo arrastada em via pública, tendo as 2 pernas amputadas, completamente destruída na sua parte de trás, com pele arrancada. Eu vi que nem sangue saía mais, porque já nem sangue mais tinha para sair. Ou morta, é porque a sociedade falha, o legislador falha, todo o sistema que deveria ser o sistema de proteção à vítima falha. Por quê? Nós temos a obrigação de não menosprezar o criminoso. Para mim, o criminoso é criminoso e acabou. Eu não flexibilizo, como delegada de polícia e agora como parlamentar, criminosos. E sabe qual que é o engraçado? Os criminosos adoram espernear. E o esperneio do criminoso é sempre desqualificar o relato e a denúncia da vítima. Então, se eu posso contribuir com este olhar de integrante do sistema de justiça criminal, do delegado de polícia, que é aquele que garante, num primeiro momento, a legalidade e a justiça, é um olhar técnico e sem benevolência para criminoso. Delegada deputada Raquel Galinatti, a senhora assume no momento em que o Estado de São Paulo apresenta muitos investimentos e números muito representativos, quando a gente fala até mesmo da violência da mulher, mais delegacias da mulher especializadas, mais atendimentos, a gente cita e fala aqui na programação da Rede Alesp da Sala Lilás, essa preocupação, e a senhora sabe bem disso, né? Não só com a mulher vítima, mas muitas vezes ela vem com o filho, ela vem com o familiar, ela não quer abrir a história íntima dela para o familiar, ou não quer que a criança ouça ali ao mesmo tempo. E a gente tem visto que cada vez mais os parlamentares aqui da Alesp, não só a bancada da segurança, eu digo os parlamentares num geral, as mulheres da Alesp, hoje nós estamos aqui no programa Mulheres na Alesp, esses investimentos muito importantes para o Estado, que, mais uma vez, eu reforço aqui, tem sido vanguarda para outros estados pioneiros aí. Sim, nós temos a primeira delegacia da mulher do mundo, não é da América Latina, não é do Brasil, do mundo, foi aqui com a delegada Rose, que foi deputada estadual por vários mandatos aqui nessa casa. Aliás, a delegada Rose, ela nos inspira como delegada e como parlamentar. E sim, São Paulo ele deve continuar avançando com políticas que amparem mulheres vítimas de violência, porque o crime é extremamente complexo. É um crime que aquele que é o algoz, aquele que subjuga a mulher, justamente sentimentalmente, aquele que tem o privilégio de ser amado pela vítima. Quando a gente fala de um crime patrimonial, esses criminosos que furtam celulares ou roubam correntinhas, a vítima não tem um sentimento pelo criminoso. Então, não existe óbice para a denúncia. Então, quando a gente vê esses índices alarmantes que são divulgados diariamente, esses índices ainda, eu afirmo, não são índices reais. A realidade da violência contra a mulher, ela é subnotificada. Ela está camuflada na clandestinidade entre 4 paredes, com aquela mulher de forma silenciosa e silenciada, sofrendo violência. E o grande problema disso é que existe a teoria do elo. Aquele covarde, canalha que agride a mulher, independentemente das formas de agressão, ele tende e vai agredir a criança, ele vai agredir o animal, porque é covardão, é canalhão. Então, nesse sentido, a gente percebe que o Estado de São Paulo, ele, de forma acertada, implementou a Secretaria da Mulher, ele dá todo o amparo para que a Casa da Mulher Brasileira exista, para que, de forma multidisciplinar, a vítima seja atendida. E quando a senhora fala de multidisciplinar, eu lembro aqui, a gente noticiou logo que foi lançado o programa da Secretaria das Mulheres, que dá todo esse suporte financeiro, além do suporte psicológico, o suporte jurídico. E aí eu já vou entrar na questão dos seus projetos, né, deputada? A senhora está com poucos dias aqui na casa, já protocolou projetos importantes e tem essa preocupação desse apoio, esse amparo multidisciplinar, porque a gente sabe que muitas vezes, na maioria das vezes, acredito eu, uma mulher ela não sai desse ciclo de violência se ela não tiver o financeiro organizado, o jurídico organizado, o acolhimento por completo.
projeto? Ontem, é muito curioso, eu estava, esses dias, não ontem, mas diversas vezes eu tenho participado de debates públicos, principalmente televisivos, em programas de TV, e a discussão era justamente, a mulher sofreu uma violência, o que fazer? Ir até uma delegacia, ir até um hospital, buscar um auxílio de uma assistência social, buscar um amparo para ter capacitação de independência econômica financeira. E o projeto de lei que foi protocolado, já o meu primeiro projeto de lei, foi o Estatuto da Vítima Paulista, que simplesmente sistematiza as políticas públicas existentes e desburocratiza o acesso da vítima a esse sistema. Por muito tempo, até hoje, o sistema de justiça criminal relega a vítima de crimes, e não só mulheres, a vítima de crimes, como apenas um mero objeto do sistema de justiça, figurando como alguém que pode depor para condenar ou absolver aquele criminoso. O Estado, o sistema de justiça, não olha como foco principal a vítima. E a justiça ela só é plena não com a punição do criminoso, mas com a restauração do status quo da vítima. A gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional, de iniciativa da Câmara dos Deputados, de um deputado federal, Rui Falcão. E aqui no estado de São Paulo não tínhamos um projeto de lei que desse essa estrutura, esse roteiro, essa sistematização. Eu gostei do que você falou, dessa organização de acesso da vítima ao amparo do Estado e do governo. Então, propus o projeto de lei para que a vítima saiba quais são os passos a serem executados e, mais do que isso, ela não tenha que ser revitimizada de forma secundária, porque quando ela vai em cada órgão, polícia, Ministério Público, Defensoria, o sistema de saúde, assistência social, ela tem que repetir aquele crime violento que ela sofreu. Então, que tenha uma interligação multissecretarial, a encargo da coordenação da Secretaria da Justiça e Cidadania, para que essa mulher possa ser amparada, ou essa vítima, porque o projeto do Estatuto da Vítima Paulista, ele não é restrito a uma vítima de crime dentro do contexto doméstico familiar. Vítima, vulneráveis, vítimas de crimes. Então, é um projeto que não tem impacto orçamentário e simplesmente obedece os preceitos constitucionais que regem a administração pública no artigo 37, que é o princípio da eficiência. Deputada, quando a senhora fala sobre esses passos, eu fico me perguntando, já entrevistei inúmeras mulheres vítimas de violência doméstica e muitas delas relatavam, chamaram a polícia chegou aqui, fui muito bem atendida, mas depois eu não tinha uma organização. E depois, quando tiveram implantados os projetos da nossa Secretaria das Mulheres, também entrevistei outras mulheres e o relato era o mesmo, mas falando assim, conversei com a delegada, fui encaminhada por uma assistente social, por uma psicóloga e depois disso por uma advogada. E eu sempre fiquei com isso na memória e aí queria ouvir da senhora, pela sua experiência e agora também como parlamentar, essa preocupação, porque eu ouvi que era uma delegada, uma assistente social, uma advogada e uma psicóloga, porque muitas dessas mulheres, elas não querem abrir ali a sua história para um homem. E o que a gente vê hoje, e sei muito da sua preocupação com isso, esse cuidado com a mulher, de falar de mulher para mulher. A Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, ela prevê, dentre os mecanismos de proteção à mulher vítima de violência, também a necessidade de existir, dentro de equipes policiais, delegacias de polícia, uma policial mulher. A gente sabe que a nossa realidade, ela não daria viabilidade fática de termos delegadas de polícia, investigadoras e escrivãs em todas as delegacias que versam proteção da mulher vítima de violência. Por que isso? Porque num contingente policial, quando a gente fala Polícia Civil do Estado de São Paulo, por exemplo, não chegamos a 25% de delegadas de polícia. Num contexto geral, 27% de policiais mulheres dentro da carreira policial, num contingente total dos policiais civis. Então, claro, não existe a possibilidade fática de termos mulheres em todas as delegacias de mulher ou que as equipes sejam integradas somente por mulheres.
Mas é importante, mais do que ser mulher, ter a vocação para essa temática. Muitas vezes a sensibilidade, ela não é inerente somente à mulher. Muitas vezes um homem, ele tem uma sensibilidade apurada e que ele pode ali conversar com essa vítima e ler o que não é dito. Então, é claro, em um primeiro momento, a vítima fragilizada emocionalmente, destruída em sua alma, ela sente amparo ao olhar uma mulher e perde um pouco daqueles limitadores invisíveis que é denunciar. Mas a gente tem que falar que nos nossos policiais, os meus pares policiais, temos já treinamento suficiente para poder amparar. E justamente quando a gente fala vítimas no contexto doméstico e familiar, o treinamento é específico na Academia de Polícia Civil do Estado de São Paulo. A gente vai falar sobre isso e mais dos projetos da deputada delegada Raquel Galinatti. Em instantes, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos aqui no Mulheres da Alesp. Até já! Já estamos de volta com Mulheres na Alesp, hoje conversando e recebendo e também apresentando os projetos da deputada delegada Raquel Galinatti do PL. Deputada, nós falávamos no bloco anterior dessa questão da organização para uma mulher quando ela é vítima de uma violência e, continuando ainda nesse tema, a gente sabe da importância e da preocupação de uma mulher, ainda mais quando ela é vítima de uma violência, de ter esse suporte, né? E aí, quando a gente fala de suporte, além do suporte financeiro, jurídico, o suporte do acolhimento e sei da sua preocupação quando ouve esses relatos das mulheres. Sim, o mais desafiador para que a gente possa proteger a mulher vítima de violência no contexto doméstico e familiar é justamente aquela mulher, ela se enxergar como vítima e aceitar que aquilo é um crime. É um grande desafio e, aliás, eu afirmo como delegada de polícia que a vítima mais difícil de ser resgatada do seu algoz é a vítima de violência no contexto doméstico e familiar, sentimental e amoroso. Sim. Ela recusa que aquilo é um crime, ela nega, começa pela negação. Tudo aquilo que acontece e subjuga aquela mulher é normalizado, é romantizado, é justificado. Por isso que fica muito difícil nós que integramos o sistema de justiça, poderes públicos, conseguimos resgatar essa vítima. E eu escuto várias vezes em diversos noticiários que são ineficientes as políticas públicas, as leis são ineficientes. Mas não, nós estamos falando de uma complexidade muito maior. Porque, imagine, uma mulher que é vítima na clandestinidade entre quatro paredes, no lugar que é o lugar mais perigoso para ela estar, que ela tem que estar, que é o seu próprio lar. A política de segurança pública não atinge aquela mulher, não consegue salvar aquela mulher. Então, aqui nós estávamos falando nos bastidores, o papel da imprensa é preponderante, porque a informação chega onde a segurança pública não chega, onde as políticas públicas não chegam. Chega para aquela mulher. Então, é muito desafiador, é muito complexo, não podemos tratar de uma forma rasa e superficial um crime extremamente complexo. E quando a gente fala também, deputada, dessa questão de chegar até a casa da vítima ou pela televisão, assistindo os noticiários, a gente observa muitas vezes que as pessoas que assistem à TV Assembleia, elas se identificam com a fala dos senhores no grande expediente, no pequeno expediente, defendendo um projeto, ou até mesmo essa semana as senhoras debateram e falaram muito sobre o que aconteceu aqui no estado de São Paulo. Então, eu acho que isso faz com que a mulher ou a vítima da violência que está naquele círculo, ela se encorajem. A senhora deu um exemplo nos bastidores, a delegada contava pra gente que ela estava dando uma entrevista num programa há um tempo atrás, relatando e informando de como a mulher deveria agir quando uma vítima telefonou. Delegada? Uma vítima telefonou do Nordeste, era um programa ao vivo e tinha já o telefone com uma linha direta à produção do programa para participação dos telespectadores. E ela, num relato emocionado, ela agradeceu o programa. Eu quero falar aqui que o programa era da Nani Venâncio, uma maravilhosa apresentadora de TV.
E ali a vítima agradeceu e falou: estou sem saber, com esse sentimento de angústia de aprisionamento, sendo vítima de violência há mais de 40 anos no meu relacionamento. E eu hoje, assistindo tudo que está sendo falado e orientado, eu vou terminar o meu casamento, terminei meu casamento. Então, eu acredito que a nossa sociedade tende a normalizar demais os atos de violência. Sim. E não é só de violência contra a mulher. Não. Numa próxima temática, a gente vai falar do próximo projeto de lei meu, que é o projeto de lei de sistematização de políticas públicas da prevenção do bullying aqui no estado de São Paulo. Claro, bullying foi criminalizado no contexto nacional, mas temos que ter uma sistematização de compliance até com as escolas. E o bullying também sempre foi minimizado. Não podemos menosprezar os criminosos. Deputada, antes de a gente falar do seu próximo projeto, eu queria encerrar esse tema da violência da mulher perguntando para a senhora os desafios e os principais planos da senhora para esses próximos meses, aí, próximo ano, relacionado a essa temática. Eu acredito que a defesa da dignidade, a defesa de vítimas contra crimes, a defesa da sociedade contra a criminalidade, ela ultrapassa esferas ideológicas coloridas de políticas tendenciosas. Eu acredito que a gente está acima disso quando a gente fala em Estado, e essas políticas são políticas públicas de Estado. Estou aqui, sim, para vestir a camisa de forma indissociável da segurança pública, na defesa das vítimas, dos vulneráveis, de todas nós mulheres, para que a gente tenha ali a possibilidade da maior Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ter como mais uma parlamentar contribuindo ao excelente trabalho que já é feito aqui na casa, nesse sentido, nesse olhar. Políticas públicas de segurança pública e na proteção de mulheres, crianças, vítimas, idosos, vulneráveis. E a senhora chega também com muitos projetos relacionados à segurança pública. Um deles, vou pedir para a senhora falar agora, preocupação com as gestantes, as lactantes. É um momento muito especial da vida de uma mulher e ter uma parlamentar mulher que vem da área da segurança pública se preocupando com esta questão, eu acho que deixa as servidoras mais tranquilas, né, deputada? Nós, policiais, que integramos as polícias, sejam elas Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Técnico-Científica, Polícia Penal, agentes socioeducativas, as polícias municipais, guardas civis municipais, todas as polícias nesse contexto, nós mulheres percebemos o quanto a polícia é desenhada por homens, dirigida por homens, direcionada para homens, porque chegamos agora. Então, as polícias que já existem há muito tempo, elas aceitaram mulheres nos seus quadros só na década de 50. Isso eu estou falando na América Latina. Sim. Então, claro, ainda existe um olhar que se despreza a mulher como integrante do sistema de segurança pública. E quando eu falo isso, eu falo, por exemplo, da mulher gestante lactante policial. A atividade policial requer de todos a coragem, a atividade, a necessidade de operações noturnas, operações quando cumprimos mandados na prisão de criminosos que muitas vezes se rebelam ou estão já numa crise gravíssima. Sim. Então, temos uma atividade de risco já inerente à atuação policial. Não é porque somos mulheres, homens também enfrentam essa situação. Porém, quando a mulher está gestante e lactante, essa vulnerabilidade em face aos perigos e riscos inerentes à profissão, elas ficam ampliadas. Então, não é tratar a mulher gestante policial ou lactante como alguém que não tivesse condições, mas se assim a mulher optar, e não só por sua situação biológica, fisiológica, mas também pelo feto, que ela não participe de operações noturnas, que ela não participe de plantões noturnos, que ela tenha opção de escolha das escalas exaustivas de trabalho, que ela tenha um amparo real, não só para ela, mas principalmente observando os preceitos da Constituição Federal, que é o amparo à maternidade, ou o amparo à criança, ou o amparo ao nascituro. Então, é um projeto que eu já apresentei como proposta de resolução para a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, de portaria
para a Delegacia Geral, quando o presidente do Sindicato dos Delegados de Polícia do Estado de São Paulo, e sempre eu fiquei com esse sonho de poder apresentar como deputada um projeto que impacta diretamente nessa situação profissional da policial mulher. Porque nem coletes balísticos anatômicos nós mulheres temos. Então, para você perceber como temos que andar muito quando falamos das mulheres inseridas na segurança pública e hoje extremamente importantes. Nós somos importantes para combater crimes de violência contra a mulher. Então, o Estado, o governo, tenho certeza que o governador do Estado de São Paulo terá esse olhar. E por que não tiveram? Porque nós temos poucas mulheres na polícia e poucos parlamentares policiais mulheres ou poucas mulheres parlamentares. Então, é essa necessidade de um olhar de mulher em políticas públicas. Deputada, agora falando um pouquinho sobre o papel das mulheres. A senhora vem compor esse grupo das nossas mulheres parlamentares, a Assembleia mais feminina da história, e a gente sabe o quanto as nossas parlamentares são dedicadas, integradas e carregam a bandeira de diversos temas. A gente sempre ouve as parlamentares destacarem que elas têm um amplo apoio do deputado André do Prado, nosso presidente, em diversas situações. A gente já teve episódios aqui bem complicados, a gente pode dizer assim, no qual elas foram apoiadas. Como é que a senhora se sente como uma mulher agora, não falando da delegada Raquel e da deputada Raquel, integrando esse parlamento que é o maior da América Latina, nesse momento que é a Assembleia mais feminina? Eu me sinto muito honrada, mas principalmente com muita responsabilidade de estar ladeando deputadas que representam essa vontade popular e com representatividades extremamente importantes. Então, é um mix de sentimentos, de honra e de responsabilidade, grande responsabilidade. A gente está aqui conversando com a deputada Raquel Galinatti, a delegada deputada Raquel Galinatti, Mulheres na Alesp. A gente está quase encaminhando para os minutos finais do programa, infelizmente. E eu queria perguntar para a senhora como é que está esse coração agora, dividida em delegada. Eu sei que a senhora participa de muitas agendas na mídia, tem que estar aqui na Alesp, tem que estar atendendo a população. O que a senhora está conseguindo fazer, se está sobrando um horário aí para um descanso, para uma outra atividade? Eu vou responder o que todas nós mulheres, independentemente da profissão, conseguimos fazer. Diversas atividades ao mesmo tempo e a gente dá conta. Gente consegue. Realmente a agenda ela fica um pouquinho mais puxada, sobrecarregada, mas a gente tem essa habilidade de conseguirmos driblar, gerenciar várias tarefas ao mesmo tempo. Para quem está assistindo e que quer conhecer um pouco mais sobre a senhora, ou até o seu eleitor que já conhece e quer aprofundar mais esse conhecimento, o que a Raquel Galinatti gosta de fazer de hobby? Gosta de ler, de jogar vôlei, de nadar? Eu adoro praticar esportes, eu adoro assistir filmes e séries, adoro viajar, filmes e séries policiais e políticos. Eu adoro aquele enredo realmente que você tem que raciocinar junto com a trama. Então, eu acho muito bacana. E parece que você leva o trabalho para a sua diversão. Então, parece que a gente está sempre junto. Eu adoro atirar. Meu marido é policial, então nós vamos atirar juntos. Então, eu tenho essa prática em conjunto com o meu marido, dos hobbies que se misturam com as nossas atividades. E é isso, para conseguir ali dar continuidade exatamente a um trabalho, quando a gente fala um trabalho policial tão pesado, a gente tem que amar muito. Ai, que ótimo. Deputada delegada Raquel Galinatti, foi um prazer conversar com a senhora mais uma vez. Agora, um pouco mais da sua intimidade, entender melhor os seus projetos. Seja muito bem-vinda mais uma vez. A Casa do Povo agora é a sua casa e a gente sabe que a senhora recebe o povo. O gabinete já está de portas abertas e a TV Alesp também. Muito obrigada. Eu queria aqui encerrar com uma frase reflexiva da Maya Angelou. Toda vez que uma mulher se defende sem ao menos ter a ciência de que aquilo seria possível, automaticamente ela defende todas as mulheres. E a Maya Angelou foi uma escritora norte-americana, negra, que usou esse pseudônimo. Ela era ativista de direitos humanos e civis com Martin Luther King, porque à época não se permitia mulheres como roteiristas em Hollywood. Então é algo que até hoje permeia a nossa essência.
Com essa reflexão que a gente encerra o Mulheres na Lesp de hoje, que conversou com a deputada delegada Raquel Galinatti, do PL. Tchau, tchau, obrigada e até a próxima.